Não deu nem 3 meses que você terminou uma endo e a paciente volta falando, sabe aquele dente que a gente fez? Então voltou a doer. A mesma dor que eu tinha antes de fazer o canal. Muito bem. Escuta aqui comigo essa história que eu vou colocar 2 possibilidades diferentes e você vai ver quanto que a ordem da gente fazer as coisas muda tudo. Tá? Inclusive a ordem e ser, né, a possibilidade de se fazer endodontia ou não num dente aqui leva essa história, né, no futuro para 2 futuros muito diferentes, não só para o seu paciente, mas também para você, que é o meu colega aí que faz endodontia, porque independente da origem dessa dor, se tem um dente que foi feito canal e o paciente volta, depois ele sente dor nesse dente por qualquer motivo que seja, às vezes é um negócio periodontal, não tem nada a ver com endodontia, mas o paciente vai voltar com quem? Com um endodontista, certo? Então vamos lá. Imagina o seguinte, chegou essa paciente aqui, caso verídico, tá? Ela chegou assim, pronta para fazer a endo desse 16. Falou assim, olha, cansei, já falaram, sugeriram de eu trocar restauração, já troquei restauração, já esperei, tudo, enfim, não aguento mais esse dente, então me disseram que agora o negócio é fazer o canal desse dente 16, certo? Muito bem, recebi um encaminhamento, passei decidida a fazer a endo 16, podia simplesmente fazer o quê? Adivinha? A endo do 16. E às vezes, por alguns poucos, um breve período, poderia ter melhorado a dor da paciente. Beleza, fiz a endo, melhorou a dor, o paciente, né, falou tá tudo certo. E daqui 3 meses teria voltado a doer. E qual dita da dor? A dor que ela tinha antes. Mas vejam só, nesse modelo, nessa história e nesse desfecho que a paciente volta reclamando de dor e aí você fica igual um maluco falando assim, pera lá, radiografa e vê, e faz, e vira, e faz tomografia, fala, tá linda ainda, até na tomografia, meu Deus, que tá doendo esse dente dessa paciente, deixa quase a gente maluco, né? E o paciente também, porque quem tá sentindo a dor, querendo ou não, é a sua paciente. Enfim, seria um desfecho muito ruim e a gente sabe que isso seria só o início, né, de uma longa história até você chegar a alguma conclusão ou não chegar a conclusão, ou em alguns casos extremos até a paciente encher a paciência desse dente, dessa queixa, em algum momento decidir extrair esse dente, ok? Isso é um desfecho. Agora, olha a diferença, mesma coisa. Paciente chegou reclamando de dor nesse dente 16. Só que eu sou profissional que não vou simplesmente reclamando de dor. E chegou decidida fazendo 16 com essa mesma história, já troquei restauração e papapá. Falei, não, tudo bem, então realmente a endo é endo, vambora. Não, não. O que eu falo aqui? A gente sempre faz teste de diagnóstico, a gente não dá para engolir, né? Falar, beleza, tá doendo, eu quis 16, a paciente apontou, o dentista já apontou, já tá certo o que vai fazer, vou fazer minha endo e tchau, né? Sextou. Nada disso. Fazendo teste a teste. Primeiro, antes de fazer teste, a paciente fala dor, eu vou perguntar para ela o quê? Que tipo de dor? Quando dói? O que você faz que dói, né? O que te trouxe aqui? Nessa hora, o paciente, ai, dói quando eu mordo em cima. Fala, dói quando eu mordo em cima. Ok, que mais? Dói mais em alguma ocasião? Com frio também incomoda bastante. Muito bem, com frio incomoda bastante. Então, eu tô fazendo toda a caracterização de dor daquela paciente. Não tô simplesmente aceitando aquela menção que ela fez inicial. Estou com dor nesse dente. Muito bem, então esmiuçando mais a dor da paciente, eu vou fazer o quê? Aí sim, executar os testes clínicos e exame radiográfico. Tá? Nos testes clínicos, o paciente está com dor, com frio, eu não vou logo colocar um endo ice, vou fazer um passo a passo, um jacto diário ali, tentando isolar um pouco aquele dente dos demais e fazendo com o endo ice, nada. O que eu faço? Faço só naquele dente, nos vizinhos? Não, eu faço também nos antagonistas, tá? Porque em endodontia a gente sabe o quanto que é comum o paciente ter dor reflexa. Né? Especialmente o que me chama a atenção aqui, eu falo, poxa, essa paciente não tem nenhuma restauração mais profunda, nem nada, né? Ela tem aqui um 17, feita endo, tá com uma infiltração ali, mas beleza, é outra história que não tem nada a ver com essa queixa dela, pelo menos aparentemente nesse momento, certo? Aí, né, evoluindo, falei, bom, não vou fazer então só os dentes adjacentes, vamos para os antagonistas. Na hora dos antagonistas, especialmente aqui do 46, essa paciente sentiu uma baita de uma dor, né? Uma resposta já bastante intensa, né? Isso que a gente está nesse momento aqui só com o jato de ar, tá? Antes do endo ice, da mesma forma que eu não começo batendo cabo de espelho no dente do paciente, eu começo pressionando, fazendo uma pressão digital, eu também começo de leve com jato de ar para ter uma ideia, né? Uma referência de qual que é o grau de sensibilidade. Muito bem,
Então, nesse 46, só com jato de ar, essa paciente teve realmente uma dor bastante intensa, fechou a boca, aquela coisa bem, né, uma pulpite reversível, que ela ainda, né, fechou, tirou o estímulo, logo passou, mas muito diferente de qualquer outro dente dela. Falei, bom, vamos continuar agora checando os que não responderam com esse jato de ar, vamos testar aqui com EndoEyes. Então, vamos lá, EndoEyes. Todos, inclusive o dente 16, respondeu de maneira exatamente igual, tranquilo, resposta de uma polpa normal, você fica congelado, dói congelado, tirou gelado, passa, mas uma intensidade muito próxima de dor de todos eles. Fala assim, pera lá. Então, essa questão aqui, né? Queixa dela. Vamos pensar na queixa da paciente, né? Frio e dor à mastigação, que ela chegou falando. Bom, se, né, a dor ao frio parece vir muito mais do 46 do que do 16. E dor à mastigação, né? Se fosse uma dor à mastigação, às vezes de uma perissementite, de um comprometimento endodôntico, uma pulpite mais avançada, vindo desse 16, né? Com o frio, ele poderia muito bem ter dado uma resposta alterada daquela polpa. Poxa, ou ele tá numa pulpite avançada e já tá com aquela sensibilidade, né, de ligamento também, ou nessa dor à mastigação aí, esse dente ele poderia não ter respondido, tá necrosado e aí já tá ali começando uma perissementite ou, enfim, alguma periapicopatia que tivesse fazendo ali a ligação com essa queixa da paciente. E não foi o caso, tá? Próximo passo, teste de percussão. De novo, pressão digital, todos os dentes e percussão com cabo do espelho e nada. Fazendo o teste de mordida, a paciente realmente, a queixa dela se deu exatamente aí entre o 16 e o 46. E nessa hora, veja a sua importância, tá? O que adiantaria você pensando, falar, pera lá, o 16, que é o dente referido, é o dente que ela até trocou restauração, etc, etc, etc. Se a gente simplesmente faz aquela endo, ia terminar naquele primeiro desfecho. Então, esse outro desfecho que está sendo construído agora traz a gente até a pensar que a origem da queixa principal dessa paciente seja o dente 46. Eu perguntei para ela, olha, dentre a dor à mastigação e o incômodo ao frio, né? O que te incomoda mais, né? Enfim, o que está te atrapalhando mais nos últimos tempos? Ao frio. Nossa, o frio aqui é muito chato, porque mastigar de vez em quando, né? Mas o frio, coloquei alguma coisa mais fria aqui, então o frio tá trazendo a gente de novo mais pro 46. E aí, você fala, Fernanda, então vamos fazer ainda do 46 e ó, show de bola, resolvido o problema da paciente? Não, né? Porque a resposta pulpar nesse momento do 46, ela não é indicativa de um problema ali pulpar. Ou seja, a gente pode estar diante, gente, do que? Adivinha? Às vezes de um caso de trinca, às vezes uma cúspide trincada, uma parede trincada, né? Às vezes um contato prematuro, faz a checagem de contato. Aliás, eu fiz um ajuste oclusal nessa paciente também, foi um dos passos que a gente tem que seguir, né? E é um dos exames que a gente tem que fazer também. Lembram do carbono? Melhor investimento que você pode ter aí, né? Um dos melhores para a parte de diagnóstico também em endodontia. E aí a ideia é o quê? Olha só, como a ordem das coisas importa. Se eu nessa hora falo, beleza, então não 16 é 46, eu vou fazer ainda do 46, o que pode acontecer? Da mesma forma, a paciente daqui a pouco pode voltar a falar assim, tá a mesma dor, aquela dor que eu te falei antes, o frio melhorou, mas a dor à mastigação tá igual. Por quê? Porque a endodontia, nesse caso, ela não aparenta ser a origem primária da queixa da paciente, tá? Não é uma pulpite irreversível, é o contrário. O que veio antes dessa sintomatologia da paciente, que daí sim pode ser a origem do problema, pode ser o fator etiológico. Pode ser ali, enfim, a questão oclusal, o paciente faz um bruxismo absurdo. Então, a paciente não está usando placa, né? Ela tem a placa, sabe da necessidade, mas não faz uso. Então, isso daí, se a gente não mexe, vai continuar. O fator causador etiológico ali por trás de tudo da queixa da paciente vai continuar, não vai ser mexido? Não vai ser endodontia que vai fazer milagre. E por outro lado, se a gente inicia a coisa pela ordem certa, bom, o problema aqui, né, veio de outro lugar, não da endodontia, antes de fazer um tratamento endodôntico, pode ser que até lá pra frente precise da endo, não é essa a questão. Eu falei, fazer a endo é a parte mais fácil que tem. Agora, às vezes o fato dessa paciente fazer um ajuste oclusal, começar a usar placa
enfim, ver a necessidade, como é que está a restauração que já existe naquele dente, adaptação, contato, tudo. Aí sim, né, a gente pode pegar e falar, poxa, eu estou fazendo algumas pequenas intervenções aqui, pode ser que esse dente em um momento ali nem precise da endo. Né? Pode ser que, às vezes, uma restauração aqui, né, fazer uma overlay nesse dente em função aqui de algumas tomadas de decisão com relação a essa movimentação, essa interferência, esse padrão de mordida que a paciente tem e o fato da parafunção, vamos fazer uma overlay aqui, não necessariamente precisa da endodontia, você entendeu? Então pode ser um desfecho muito diferente, que até lá no futuro, eventualmente, né, estamos falando no futuro breve, pode ser que a paciente precise fazer o canal desse dente, né, mas essa é uma história completamente diferente do que foi a primeira simulação que a gente fez, né, quando a paciente, sendo que nas duas situações aqui, nas duas simulações a gente chegou aí com um mesmo quadro, uma mesma fala da paciente e duas posturas totalmente diferentes do profissional, tá certo? Então você, meu colega, tem a possibilidade de escolher qual que é o tipo de profissional que você vai ser no momento que o paciente chega e te faz uma queixa dentro do consultório, certo? Qual que é a melhor forma que você pode atuar aí para poder realmente ajudá-la a trazer uma solução para um problema e não simplesmente aí ser um executor de procedimentos técnicos. Tá ok? Um grande abraço para você, um bom final de semana, porque falamos de sextou e hoje é exatamente sexta-feira. A gente se vê em breve. Lembra de deixar seu comentário aqui no vídeo, seu like para a gente saber que está ajudando e encaminhar para os seus amigos com certeza aí. Quem sabe a gente consegue ajudar cada vez mais gente.